Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar de um assunto importante relacionados ao PJE-Calc, cálculos trabalhistas, que afinal é o motivo e o principal assunto deste canal ou desta página, depende de onde você estiver assistindo. Se estiver no Instagram, peço para me seguir, para ficar por dentro dos conteúdos. Se estiver no YouTube, eu peço para você se inscrever e curtir, tá bom? Porque afinal, o like é o pagamento do YouTube. E é um conteúdo grátis, tá? Que eu estou disponibilizando. E a aula de hoje eu pretendo falar sobre férias, como lançar férias no PJE-Calc, como lançar faltas no PJE-Calc, tá? As duas primeiras aulas foram as seguintes. A primeira foi como lançar os dados iniciais aqui do processo trabalhista, reclamado, reclamante, número do processo, data de admissão, demissão, ajuizamento, remunerações, tá? Foi essa a aula inicial. A segunda aula eu mostrei como lançar aqui as remunerações recebidas pelo reclamante durante o pacto laboral. E agora eu vou falar sobre um assunto importante, né? Que você também, se você quiser entregar um cálculo de qualidade para o seu cliente, você precisa informar férias e faltas do reclamante durante todo o pacto laboral, tá bom? Vamos falar aqui um pouco sobre férias. Vamos lá, opa, ele já vem com algumas informações preenchidas. Ah, mas por quê? Né? Porque ele calcula as férias, ele que eu digo o sistema PJE, de acordo com o que foi informado nos parâmetros do cálculo, data de admissão e demissão. Ele começa a calcular as férias a partir daí, né? Então, primeiro, férias relativas a 17 e 18. Por quê? Porque a data de admissão deste reclamante fictício é 1 de fevereiro de 2017. Então ele começou essa primeira coluna aqui, a segunda coluna, períodos, e a primeira relativas, que são o ano, né, das férias, e a segunda períodos. Primeiro período é o aquisitivo. O primeiro ano que o funcionário trabalhou, 2 de 2017 a 31 de 1 de 2018, deu um ano, tá? Tem mais um ano, né, para conceder essas primeiras férias. Então, o sistema calcula o limite para você conceder, né? Eu poderia conceder as férias referente a esse primeiro período aquisitivo, de 1 de 2 de 2018 até 31 de 1 de 2019, sem pagar multa, nem dobra de férias, nem nada. Então, o que o sistema fez? Considerou como um período de gozo o primeiro dia útil seguinte a data limite de período concessivo, que seria o quê? Janeiro de 2019. Então, ele considerou 2 de 1 de 2019 a 31 de 1 de 2019. Por quê? Porque o término do período concessivo era em 31 de 1 de 2019. Tá? Mais que isso daria multa para a empresa. Então, ele considerou os 30 dias anteriores ao vencimento do período concessivo. Por padrão, o sistema já vem com todas as férias aí, ou a maioria delas aqui, como gozadas, como se o reclamante tivesse gozado as férias, tá? E temos algumas coisas para explicar. 30 dias, padrão. Gozadas vem como padrão. Mas tem outras opções aqui. Parcialmente. Por que parcialmente? Porque dentro do período concessivo, poderia ter gozado até três gozos de férias dentro deste período, né? E desde que autorizado na convenção coletiva
da categoria, tá? É uma situação um pouco diferente. Indenizadas e perdidas, né? Mas vamos falar agora das gozadas, que é o que em geral acontece. Ah, mas da onde eu vou tirar essas informações das férias aqui? Dificilmente acontece isso, de bater certinho a data de admissão com período concessivo, com gozo, do jeito que vem no sistema. Não. Muitas vezes a empresa, lembrando que a empresa que eu digo aí no caso reclamado, tem todo esse período concessivo para conceder as férias sem tomar multa. Então é quase um ano aqui depois do aquisitivo. Vamos supor que o reclamante tirou essas férias em dezembro de 2018. Está dentro aqui, ó, do concessivo. Então é simples, você vai 1 do 12 de 2018 a 30 do 12 de 2018. Vamos ver se passa. 2 ok. Passou. Por quê? Deixou. Porque está dentro aqui, ó, do período concessivo. Estando aqui dentro, o sistema deixa você fazer. Qual que é uma outra situação? O abono pecuniário. Se o funcionário ou o reclamante ou o autor, aí depende de como você quer chamar, pediu 10 dias de abono, você tem que clicar aqui na opção abono, tá? E muda, ó, ele já, tá vendo que tem o 10 aqui? 10 dias de abono é a lei, né? Você pode informar até outros períodos, mas aí você tem que ver o que está escrito na convenção coletiva, ou o que está determinado em sentença, e por aí vai. Vamos colocar aqui, ó, 1 do 12 de 2018 a 20 do 12 de 2018. Vamos ver se passa. Salvar mais uma. Olha lá, passou. Por quê? Porque eu cliquei na opção abono e disse que ele só gozou 20 dias e vai ser 10 em dinheiro. Ou seja, o sistema vai calcular assim, desta maneira. Tanto para essas férias 17 e 18, e as outras você vai consultar tudo que tiver. Da onde vai tirar essas informações aqui? Da onde você vai tirar as informações de férias para lançar no sistema e completar o seu cálculo trabalhista? Você pode tirar de 3 maneiras aí, pelo que eu entendo. A primeira é verificar no processo se tem a carteira profissional, seja ela da maneira antiga, que é de papel, se tem lá a foto com as informações de férias, ou muitas vezes o reclamado, no caso a empresa, junta uma ficha financeira deste funcionário, e nessa ficha financeira tem o período do pacto laboral, tem as alterações salariais e tem também os períodos de afastamento e tem também as informações de férias. Lá você tem tudo isso, aquisitivo, concessivo e quando as férias foram gozadas. Aí você vem construindo essa relação de férias de acordo com o que você tem no processo trabalhista ou de acordo com a carteira profissional que está no processo trabalhista. Se não tiver nenhuma dessas opções, aí você tem que solicitar, depende para que lado você está fazendo o cálculo, para o reclamado ou para o reclamante. Solicita para uma dessas partes e ele tem que te informar aqui quais os períodos que o funcionário gozou as férias, tá? Eu só usei como exemplo aqui, mas os outros são as mesmas coisas. Você pode, por exemplo, perdidas ou melhor, indenizadas. Indenizadas, tem casos que a empresa não fornece, que ela perde o período concessivo, ou seja, o funcionário não gozou as férias mesmo depois que acabou o período. Muitas vezes aí o juiz manda você pagar férias dobradas. Aí você calcula aqui, ó, férias dobradas. Você clica em dobra, tá vendo? Aí ele vai considerar que as férias foram dobradas. E aqui ele já assumiu com o período de gozo, automaticamente. Por quê? Porque não foram gozadas, foram indenizadas. Salvou, ó, ele deixou salvar, tá? Então,
você tem várias opções. Aí você vai construindo de acordo com o que aconteceu ou de acordo com o que tiver no processo. Tá? A última aqui, ó, que ele já vem por padrão como indenizadas, porque geralmente são as férias proporcionais, tá? Proporcionais, pode ser 8 dozeavos, 7, 9 dozeavos, ou até 12 dozeavos, como no caso aqui, ó. Tá bom? Geralmente essas férias são pagas nas rescisões e você não mexe. O sistema já traz por padrão as férias proporcionais calculadas. Então é mais ou menos isso. Beleza? Tem também a opção de férias coletivas, tá? Você pode informar aqui no primeiro ano de contrato quais foram as férias. Isso acontece muito em indústria, né? Férias coletivas, você coloca aqui de acordo com o que tiver as informações do processo, tem um calendário, você informa e lembrando que o PJ Recalc tem sempre esse ponto de interrogação. Se houve férias, para você tirar dúvidas, se houve férias coletivas, indique a data, esta data será levada em consideração ao regerar os pedidos de férias. Caso contrário, deixe em branco. Então essa é outra opção. E tem uma terceira opção, qual que é? Escolher arquivo .csv. O que é isso? Vamos ver? Escolher arquivo. Escolher arquivo é se você tiver em Excel, tá? Vamos supor que você importou de um sistema de folha de pagamento, a empresa te mandou isso em arquivo. Você importa para cá e não precisa preencher nada disso, tá bom? Ah, mas qual que é o modelo? Não se preocupe. Tem aqui, ó, o sistema já. Ó, para baixar um arquivo de exemplo, clique aqui. Vamos ver? Também não é nada de outro mundo. Olha lá, ele abre. Olha lá, tá? Desta maneira aqui, você tem que preencher, o arquivo tem que estar configurado assim, ó. Deste jeito que tá aqui, tá? Olha lá. Iniciais, finais, dobra sim ou dobra não. Dessa maneira, você preenchendo o arquivo configurado do jeito que o sistema manda aqui, não inclua coluna, nem exclua, nem... né, você vai conseguir importar. Se você importou e confirmar e der tudo certo, ele vai trazer tudo preenchido aqui para você. Simples assim, né? Não é legal? A segunda opção que eu ia explicar hoje, ou melhor, que eu vou explicar hoje, é sobre faltas, tá? O que são as faltas? Faltas que ocorreram durante o pacto laboral. Você só informa aqui, não tem muito segredo também. Vamos supor que ele faltou no dia 15/2/2019 até 15/2/2019. Falta justificada. Se foi justificada, você marca. Se não foi, você desmarca. Vamos dizer que foi justificada. Acrescenta uma descrição aqui, porque sai no relatório final do PJ Recalc. Vamos lá. Atestado médico. Salvar. Ó, ele já incluiu aqui, ó. Vamos incluir uma não justificada. Ele faltou do dia 17/2/2019 faltou 3 dias. 19/2/2019. Falta justificada? Não, essa não é justificada. Aí você põe aqui falta, né? Ou alguma outra descrição que você julgue mais plausível. Salvar, falta, faltou. Justificada não, justificada sim. A diferença, a justificada, ele não vai descontar do funcionário na hora de você girar o cálculo. A não justificada, ele vai descontar. Reiniciar período aquisitivo. O que é essa opção reiniciar período aquisitivo? Quando o funcionário tem um determinado número de faltas dentro desse período aquisitivo, aí você precisa consultar a convenção coletiva, você precisa dar uma olhada na lei, você precisa dar uma olhada no que foi
se está escrito algo sobre na sentença ou demais decisões, ele perde as férias. O que é isso? Quer dizer, que se o funcionário falta muito, tem um limite lá, que eu não vou... Não é que eu não vou lembrar, é que tem o limite da lei e tem o limite que pode estar especificado na convenção coletiva da categoria. Se você clicar em reiniciar o período aquisitivo, ele perde aquele período aquisitivo de férias e tem que recomeçar a contagem, entendeu? Você clica se você for usar essa opção ou não. Também tem a opção selecionar arquivo, tá? Se você, vamos supor que é um período laboral grande, você tem essas informações em arquivo em Excel e não no processo em PDF, você clica aqui, você vai ver qual que é o modelo que ele aceita. Tá aqui, ó. Tem que ser desse modelo, com essas colunas, sem espaço. Você vai preenchendo aqui, preenche aqui, aqui, salva e depois importa. Escolher arquivo, você importaria e pronto. Estaria pronto. Agora um detalhe importante. Você lembra que o PJE Calc, ele está cheio, em vários momentos que você está calculando verbas, por exemplo, ele pergunta se você quer proporcionalizar. O que é proporcionalizar? Uma das opções aí é, se você clicar em sim, quando chegar a hora você vai lá ver, por exemplo, aqui nas verbas, a gente ainda não falou sobre isso, horas extras, ele pergunta se você quer proporcionalizar. Ó. O que é isso? Ele vai descontar de tudo que ele calcular de verbas, ele desconta as faltas e desconta as férias, tá? As férias, por automático, tudo que você calcular, ele vai considerar essas férias aqui, e automaticamente, nos períodos de férias, ele não vai considerar hora extra, não vai considerar alguma outra verba que se relacione com o dia trabalhado. Por quê? Porque o funcionário estava de férias. E se você clicar em proporcionalizar, muitas vezes, ou em geral, ele vai descontar todos os dias que o funcionário faltou e não foi justificado, né? Nada mais justo. Então são essas duas opções que são importantes, né? Não adianta, você pega um período de pacto laboral grande, de 5 anos aí, por exemplo, é importante você lançar corretamente as férias, corretamente o gozo, se foram 1, 2 ou 3, se teve férias coletivas, se foram indenizadas, se foram gozadas, se foram perdidas, se foram parcialmente, tem que informar corretamente para sair um cálculo. Afinal, para o seu cliente, você quer o quê? Quer fornecer um cálculo o mais próximo e correto possível da realidade, né? E as férias a mesma coisa. Lance todas as férias aqui, clique em salvar e na hora de gerar o cálculo final vai ser considerado essa informação. Tá bom? A aula de hoje era sobre isso. Obrigado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aí no YouTube, por favor. Dá aquela ajuda, dá aquele like. E se você estiver vendo no Instagram, peço também que você nos siga no perfil do Instagram, porque eu vou estar sempre divulgando informações importantes aí sobre a área de cálculos, seja trabalhista, seja civil, ou qualquer outro tipo de cálculo que a gente precisa aprender, tá bom? Um abraço, até mais.